Todos e a todas que estão ao vivo aqui no Instagram e aqui pessoalmente, encarnados e desencarnados. Mais uma terça-feira de palestras sobre o Evangelho, mais uma vez contando com a presença do nosso queridíssimo Francisco Costa. E antes de começarmos com a palestra dele, vamos fazer a nossa habitual leitura de um dos capítulos do Vinha de Luz. Esse é o capítulo 112, chamado Ciência e Temperança. E a ciência, a temperatura. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber, nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança, naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito. Nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Vamos procurar nos sentar confortavelmente, quem está em casa também, para fazermos a nossa prece para iniciarmos os trabalhos. Vamos fechar os nossos olhos, inspirar e expirar, cada um no seu tempo, devagar. Vamos agradecer pelo dia de hoje, por todas as coisas que nos aconteceram, todas as lições que nós aprendemos durante o dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Com essa prece, damos por iniciada a reunião, por favor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nas duas dimensões da vida, que a paz do Cristo renove em nós a certeza de que não há felicidade se nós não aprendermos a amar servindo e servir amando. Muita paz a todos, sejam muito bem-vindos aos irmãos nas duas dimensões da vida e também quem nos acompanha através da rede mundial de computadores. A nossa proposta de hoje é refletirmos um pouco sobre o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que traz por título Bem-aventurados os aflitos. E Jesus, do alto do monte, quando profere esse texto, essa fala, que de acordo com Gandhi, se tivesse perdido todos os escritos do mundo, todos os livros, todo o conhecimento tivesse se perdido e restasse apenas
as bem-aventuranças, a humanidade não teria perdido muita coisa. E por que Gandhi vai dizer isso? Porque são nesse conjunto de bem-aventuranças que nós vamos encontrar o roteiro mais fidedigno à vontade de Deus para a nossa caminhada. E dentro dessas bem-aventuranças, nos diz Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E entre várias outras, Jesus vai complementar dizendo: alegrai-vos e vos regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Ora, o que significa bem-aventurado? É aquele que tem algo a conquistar, não conquistar de modo material, mas conquistar de modo espiritual. Bem-aventurado é quem encontra graça, quem encontra a essência de viver. Muita gente tem posto sua essência de viver nas mais diversas coisas e tem esquecido de buscar que a verdadeira graça do viver está dentro de si mesmo. Quando Kardec vai perguntar onde está inscrita a lei de Deus, a espiritualidade vai nos dizer: na consciência, na vossa consciência. Ou seja, é onde a bem-aventurança reside. O bem-aventurado é aquele que aprendeu a encontrar consigo mesmo no íntimo de sua consciência. E a cada dia é um exercício diário que nós vamos fazendo para encontrar tal realidade. Mas quando pensamos nessa bem-aventurança, especificamente bem-aventurados os aflitos, nós começamos a pensar: quem está aflito necessariamente é porque sofre. Mas por que nós sofremos? Qual a causa do sofrimento? Permite Deus, ou quer Deus que a gente sofra? Quer Deus que a gente passe por as situações mais dificultosas na nossa caminhada terrena? Não. Nós temos sofrimentos que hoje se materializam em função de escolhas anteriores ou de escolhas presentes. Há muitas coisas, é a necessidade que nós temos ainda de aprendizagem, porque já erramos, batemos cabeça, martelamos, demos murro em ponta de faca lá nas existências anteriores, e aqui estamos para aprender. E aí, essa indagação de que por que sofremos, muitas vezes invade a nossa cabeça. Por que eu sofro tanto? Por que eu passo por isso? Por que eu vejo pessoas felizes? Por que eu vejo pessoas donas de muito poder, muita riqueza, e eu continuo na miséria? Por que eu vejo pessoas que se ufanam dessa felicidade e eu não consigo ser feliz? Por que eu sofro tanto? Por que nascem crianças perfeitinhas, bonitinhas e coisa e tal, e outras nascem com deficiências, nascem com idiotia, com transtornos os mais diversos? Tudo tem uma causa. E aí, nós vamos observar que quando a gente começa a pensar dessa maneira, a fazer esses questionamentos, e não tem uma base de conhecimento da lei de Deus, da lei natural, do amor que Jesus nos apresenta, a gente começa a questionar a justiça divina. Deus é justo? Deus é Pai?
é um pai que ama de verdade, por que me deixa passar por tal situação? E nós vamos questionando a justiça divina e às vezes caímos até para a condição de, além de questionar, nos revoltarmos contra Deus, sem nos lembrarmos, sem buscar fazer uma imersão em si próprio para entender que todo e qualquer sofrimento que vivamos na atualidade tem duas vertentes. A primeira é de que foi gerada por nós mesmos. Sabe aquela história que a grande maioria de nós aqui, eu tenho certeza, veio do catolicismo, assim como eu, né? E aí nos disseram de que a gente paga a conta dos nossos pais, porque tem o tal do pecado original, né? E a doutrina espírita vem nos esclarecer que não, cada um resgata os seus próprios débitos. Eu não sou responsável pelos débitos do outro, né? Se Pamela fez uma bobagem, não vai cair na minha conta, é Pamela que precisa resolver essa situação, né? Se eu faço, não é Pamela que vai assumir a responsabilidade. E assim vamos construindo os nossos débitos que vão gerar ao longo da nossa existência presente, e aí construímos lá atrás, nas existências anteriores, né? Construímos esses débitos pela falta de discernimento para caminhar numa mensagem de amor. Quantas vezes, talvez muitos de nós estivemos nas condições favoráveis, digamos, financeiramente, em existências anteriores, mas fomos orgulhosos, fomos egoístas, fomos odiosos. Quantas vezes, talvez algum de nós tenha sido senhor de escravos, e quantos irmãos sofreram pela nossa vontade, pela nossa decisão, a chibatada no tronco, né? Os castigos que eram infligidos e por aí afora. Então tudo isso vai se configurando como elementos que vão se tornar o sofrimento na vida seguinte. Porque quando nós, vamos pegar aqui por exemplo um escravocrata, quando nós tivemos um senhor de engenho que teve escravos, ele teve a oportunidade de amar aqueles irmãos, mesmo sendo completamente diferentes, mesmo que os outros dissessem que não têm sentimentos, que são animais e por aí afora, né? Eu, como senhor de escravos, poderia ter sido diferente, poderia agir com amor. Eu conheci a história, e é lá da minha cidade, acho que talvez alguém já tenha escutado falar, no Barão e na Baronesa de Serra Branca, né? Que é lá em Açu. Serra Branca, na verdade, fica em São Rafael. E eles tinham escravos, mas os escravos comiam com eles à mesa. Não trabalhavam, é certo, mas jamais foram agredidos, jamais foram chicoteados, tinham seu espaço na casa, né? Ou seja, eram tratados com dignidade. Então, aquela senhora chamada Belisária soube aproveitar aquela encarnação com uma relação de poder, de comando sobre aqueles, mas os tratou com amor, né? E aí, quando nós não fizemos isso, hoje a gente padece certas situações, certas circunstâncias, em função daquelas escolhas equivocadas. E aí, meus queridos irmãos, vamos na questão 166 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar se o espírito passa por diversas encarnações, existências corpóreas, ao que os espíritos nos respondem: sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram.
Há muita gente, reencarnação não existe, isso é bobagem, isso é invenção dos espíritas. Bom, é interessante observar que reencarnação, o espiritismo foi lançado ao mundo em 1857. A gente tem uma data base, 18 de abril de 1857. Lá na época de Jesus, 2000 anos atrás, reencarnação era algo extremamente comum. Todo mundo sabia da existência de reencarnação. Todo mundo sabia que se reencarnava. Talvez não conhecessem o processo como nós conhecemos hoje. Hoje nós sabemos como é que acontece o processo de reencarnação. Mas lá atrás eles sabiam. Há 5, 7, 10 mil anos atrás, não sei, né, no Japão, no Oriente, já se sabia, a base do budismo, por exemplo, é a reencarnação. Só que eles acreditam de que você desencarna homem, você pode encarnar cachorro, gato, borboleta e por aí afora, né? Nós, a doutrina espírita nos esclarece que nós somos este gênero humano e permaneceremos reencarnando no gênero humano. E aí, um pouco mais adiante, pergunta Kardec qual é o objetivo da reencarnação. E aí nos respondem a espiritualidade: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. E ainda perguntam mais: se não fosse assim, onde estaria a justiça divina? Muitas vezes há pessoas e até doutrinas que dizem o seguinte: se junte a mim e tudo que você fez para trás está apagado, não deixa de existir. E aí eu vou bater no peito e vou dizer: Deus é justo comigo, Deus foi maravilhoso comigo, me apresentou sua justiça. Mas e para quem eu feri? Para quem sofreu em função das minhas escolhas equivocadas, sem amor? Para quem sofreu por conta de mim? Deus também não deveria ser justo? E a doutrina espírita vai nos esclarecer de que a justiça divina é absolutamente igual para todos. Não há distinções. Não há este que é daquele jeito ou aquele que Deus trata de um jeito diferente. Não, a justiça divina é a mesma. Então, os sofrimentos pelos quais passamos, as aflições pelas quais passamos, são produto das nossas escolhas equivocadas. E aí nós dizemos: eu sofro muito. E eu dizia que nós temos nessa história de sofrer duas vertentes. A primeira dela é expiar, reparar as nossas faltas equivocadas lá de trás. E a segunda e mais importante é de aprender, aprimoramento, melhoramento de si próprio e, consequentemente, cada um melhorando um pouco, a humanidade também progride, né? E vamos todos progredindo nessa perspectiva da evolução moral. Há uma verdade que não pode ser negada em hipótese alguma. Quando nós olharmos todos os nossos problemas, eu tenho problemas, eu passo por problemas. E aí eu queria perguntar a vocês aqui, lógico, aqui só tem espírito evoluído, né? E aí certamente vai saber me responder. Quem aqui tem problemas? Alguém levantou a mão assim, discretamente, aí Pamela... E aí eu vou lhe dizer o seguinte: não, nós não temos problemas, nós não temos sofrimentos, nós recebemos oportunidades para aprender com os nossos próprios erros. E de cada erro que nós cometemos, e de cada sofrimento pelo qual passamos, nós sempre podemos tirar uma lição. Nós sempre podemos encontrar algo que nos fortalecerá para a nossa caminhada. A maioria das vezes a gente não presta atenção nisso, o que é um erro.
estou com um problema enorme, um problemão, coisa e tal, não sei como resolver, mas de alguma forma, sei lá, consegui resolver. Passou. Não, problema assim, deixa para lá. Não, problema a gente aprende com ele. Porque da próxima vez que nos acontecer aquela circunstância, eu já estarei fortalecido e saberei como enfrentar, saberei como encarar aquela dificuldade. Assim, meus irmãos, ter aflição é normal. O que não podemos é nos entregar a essas aflições, nos lançar à desesperança. O que não podemos é deixar que tais aflições sejam o norte do nosso existir. Porque quando acreditamos que essas aflições são maiores que tudo, nós negamos a presença e o amor de Deus nas nossas vidas. E olha quanto amor está envolvido nisto. Nós temos uma família, nós temos condições de trabalho, de produção, cada um na sua profissão, nós temos amigos, um círculo de amizades, nós temos essa casa de esclarecimento e de caminho, nós temos as flores, o canto dos pássaros, ainda que seja um pardal, mas nós temos o canto dos pássaros. E o perfume daquele jasmim lá fora, que cada vez que eu chego aqui eu me inebrio naquele perfume. Sou apaixonado por jasmim. Ou seja, são coisas simples que na maioria das vezes nós não observamos, mas é o amor de Deus ali presente. E além de tudo isso, ainda temos, Deus nos oferta todas as ferramentas para a nossa caminhada. Às vezes, na grande maioria das vezes, a gente não presta atenção em que ferramentas são essas. Às vezes uma intuição, o conselho de uma pessoa amiga, um texto que você leu, uma frase que você viu na rua, são alertas muitas vezes para que a gente possa atinar para essa ou para aquela coisa. Porque nada acontece por acaso. Para começar, o nada é uma abstração. O nada não pode absolutamente nada, né? Tudo tem uma razão de ser. E aí a doutrina espírita vai nos trazer, vai nos revelar uma lei que é imutável, chamada lei de causa e efeito. As nossas aflições, os nossos sofrimentos, os nossos problemas tiveram um elemento de gerador, né? Então teve uma causa, e o efeito é exatamente a aflição que eu vivo hoje. Muitas das aflições são originárias muitas vezes da nossa relação familiar, quando nós não nos apercebemos que no núcleo familiar que nós estamos, na família em que eu estou, em que eu nasci, pode não ser a família perfeita, pode não ser a família que eu queria, ou que eu acho que eu desejo. Não, eu sou muito melhor do que esse povo aqui. Não, a cegonha errou de endereço, ou então fui trocado na maternidade. Não. A família que nós temos hoje, primeiro nós escolhemos. Segundo, é exatamente aquela que eu preciso para vencer as minhas aflições, os meus sofrimentos, para o meu melhoramento. Sabe aquela tia enjoada, faladeira, aquele irmão problemático? E a gente vai encontrando no núcleo da nossa família 99 defeitos. Talvez a gente encontre uma qualidadezinha, mas eu lhes digo uma coisa: conta-se que numa determinada paróquia, uma das frequentadoras chegou para o pároco e disse o seguinte: padre, não vem mais para essa igreja não. Ele disse: por quê, minha filha? Não, porque aqui, fulano fala mal de não sei quem, fulano fica reparando o sapato de não sei quem, fulano fica reparando a roupa de quem vem,
Se fulano é pobre, se fulano é rico, a missa está rolando e o povo falando uns nos outros. E o padre, muito sabiamente, disse o seguinte: minha irmã, faça o seguinte, tudo bem, você pode deixar de vir à igreja, mas faça uma coisa primeiro. Dê 3 voltas segurando esse copo d'água em torno da igreja. E ela não entendeu muito o porquê, mas decidiu fazer. E foi, deu as 3 voltas em torno da igreja, segurando o copo d'água, muito preocupada para não derramar a água. Quando voltou, disse: pronto, padre, já dei as 3 voltas. Agora me diga, qual a cor da roupa do mendigo que está sentado na porta da igreja? Ela não viu. Qual a cor? Não. Quem era a pessoa que estava ali rezando no como é que dá o nome? Sacrário, Santíssimo, alguma coisa assim. Ah, não sei não. Enquanto você estava andando, que pessoa estava chorando lá no altar? Não vi isso não. Pois é, meu irmão. O problema está em quem repara a vida de quem. Assim também muitas vezes nós fazemos. No nosso núcleo familiar, a gente está muito preocupado em encontrar o defeito do outro. A gente não busca as qualidades. A gente dá atenção àquilo que, na minha cabeça, no meu pensar, é defeito. E aí há uma outra questão que é fundamental, porque eu só conheço, eu só falo de alguma coisa que eu conheça, que eu vivencie. Então o erro que eu encontro no outro é o erro que também está em mim. E aí vem aquela história dos 4 dedos, um apontando para lá e 3 para cá, a nos dizer o seguinte: quem somos nós para julgarmos uns aos outros, se ainda não conseguimos resolver as nossas aflições, se ainda não conseguimos resolver os nossos próprios problemas? A cada dia nós temos a oportunidade de nos melhorarmos um pouco mais, só depende de nós. Se eu falava das causas anteriores das aflições, que estão lá nas existências anteriores, mas também estão no cotidiano, no hoje. Como eu tenho sido, como eu tenho desenvolvido o meu existir terreno? Tenho olhado os defeitos da tia faladeira, ou do irmão que é problemático, ou da irmã que pega minha roupa escondida? Ou tenho buscado o que há de melhor em cada um deles? E com isso a gente distende um pouco mais para os amigos, para as nossas relações. Quando nós temos nos colocado na condição de julgadores, estamos nos colocando moralmente na mesma condição do julgado. E aí, ainda há algo mais interessante de observar, que cada vez que eu me coloco como alguém que sou julgador, eu me coloco numa posição acima dos outros. E aí eu alimento o orgulho, alimento meu egoísmo, que são os 2 maiores cânceres pelos quais nós passamos. O orgulho e o egoísmo são a causa de todas as nossas aflições, porque a gente se coloca diferente do outro. Então, não quero contato com fulano de tal, porque fulano é isso, meu irmão é aquilo, eu quero distância dele. E nos esquecemos de um elemento básico que Jesus nos ensinou. E além de ensinar, ele ainda recomenda: amai-vos uns aos outros. Quem de nós ainda não tem defeitos? Quem de nós não temos os nossos
quen-quens. Quem de nós ainda não está envolto em uma aura de orgulho, de me sentir melhor do que o outro, porque eu tenho graduação, eu tenho faculdade e fulano não tem, porque eu trabalho em tal lugar e fulano trabalha lá de cabeceiro. Eu nem sei se Natal aqui vocês conhecem esse termo, cabeceiro? Carregador braçal, né? E vamos nos colocando diferenciados. E isso nada mais é do que orgulho. E o orgulho é a causa das nossas aflições atuais. Querem uma prova disso? Observem o seguinte: no nosso dia a dia, a gente muitas vezes encontra pessoas, mendigos, né? Lá em Açu tem um mendigo que assim, ele é um pouco estranho. Ele fica na porta do Banco do Brasil, ele tem uma erisipela bem agressiva em uma das pernas, e ele deixa aquilo à mostra para pedir esmolas na porta do banco. Mas ele tem uma voz muito grossa e uma voz estranha, assim, meio cavernosa, e bota medo nas pessoas. E aí as pessoas passam ao largo, ao longe, para não chegar perto dele, né? Ou quem tem que passar para entrar no Banco do Brasil, porque ele está na porta, escolhe ali 5, 10 centavos e passa correndo e joga, que é para não ter contato. Quase ninguém para conversar com ele, quase ninguém para lhe dar uma palavra de apoio, de conforto. E nós fazemos isso no nosso dia a dia, porque nós estamos apressados, a gente vai para o trabalho, é isso, é aquilo outro, e eu concordo, a gente tem horário. Eu tenho horário, por exemplo, na minha repartição, eu tenho horário para entrar e horário para sair. Mas muitas vezes nos encontramos no nosso momento de lazer e encontramos uma situação de alguém que não quer muita coisa, busca apenas um olhar mais caridoso. E isso é um dos meios de vencermos as nossas aflições. Certa vez, ali no Baldo, eu estava indo, acho que era estava indo para aquele lado de lá, e eu vi uma senhora que me chamou a atenção, eu não sei porquê. Aquela senhora chorava sentada no meio-fio, mal vestida, maltrapilha, né? E ela chorava no meio-fio, um sininho me tocou, parei o carro, ali na situação, ali perto, e parei e fui conversar com ela. Sentei, conversei, ela me contou um pouco da vida dela, de sofrimento, de abandono, foi abandonada muito cedo pelos pais, porque teve um namorado e engravidou dele, os pais para fora de casa, ela veio embora para Natal e aqui não arranjou emprego, não arranjou trabalho, e acabou indo morar na rua, né? E estava naquela situação. E a gente ficou ali uns 30 minutos mais ou menos, ela me relatando a vida dela. E aí, depois de 30 minutos, quando ela acalmou-se, eu falei, eu vou ali comprar um lanche para você. Eu disse, não. Eu peguei um valor e quis dar a ela. Eu disse, não quero não. Eu só queria que alguém me ouvisse. Eu só queria ter alguém para me ouvir. Aquilo foi de cortar o coração. Ou seja, quantas vezes a gente, no nosso automatismo, alimentado pelo danado do orgulho, a gente não enxerga esses invisíveis, que não querem nada, na maioria das vezes não querem nada, apenas um olhar carinhoso. Chico vinha saindo da repartição, Chico Xavier, vinha saindo da repartição com alguns amigos, né? E tem aquele mendigo que está ali sentado num canto, tal, sujo, maltrapilho também do mesmo jeito, e Chico vai lá e dá um abraço nele muito carinhoso, tal, e aqueles amigos, que é isso, Chico? Você com a roupa limpinha, tal, você vai lá e abraça esse mendigo? E aí Chico responde, o corpo é de um mendigo,
o espírito é de um irmão. E eis uma grande verdade: é nós encontrarmos irmãos em todas as pessoas. Mas não acontece, hoje eu não tenho oportunidade, não vi nenhum mendigo, não vi ninguém com quem eu pudesse fazer essa boa ação. E a prece? Na nossa prece temos buscado lembrar dessas pessoas invisíveis que estão aí na sociedade? E olha, vejam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo sobre a eficácia da prece. E vocês verão o quanto a nossa prece sincera, verdadeira, ela é poderosa para vencer todas as aflições, as nossas e as dos outros. Porque quando nós elevamos nossa prece, nós vibramos, nós somos energia, mais ou menos adensadas. E a nossa prece é energia pura. Quando verdadeira, quando sincera, é energia pura. E essa energia é gerada por nós e vai até a pessoa por quem a gente está orando, fazendo preces. E acalma, equilibra, né? Há um grupo de trabalho na Universidade de São Paulo, na USP, que trabalha exatamente com a questão da prece e do passe. E tem provado cientificamente o quanto a prece é poderosa na resolução dos nossos problemas e dos outros. Então, meus queridos, como é que eu faço para enfrentar as minhas aflições? O ideal é que nós tenhamos, antes de tudo, fé. Fé. E o que é fé? Fé é você crer em algo sabendo por que você crê. Muitas vezes, antes de ser espírita, eu pertencia a duas outras doutrinas religiosas, né? E uma delas, eu sempre fui muito questionador, sempre perguntei muito, sempre fui muito chato, porque assim, eu perguntava, tinha dúvida, eu perguntava mesmo. Meus professores sempre me reclamavam, sempre me tinham como chato da sala, porque eu não levava a dúvida para casa, né? E nem levo até hoje. E nessa perspectiva religiosa, eu perguntei, por exemplo, que uma coisa que me intrigava era o seguinte: está lá na Bíblia, no Gênesis. Naquela época eu era molecote, com 16, 17 anos, né? Não tinha o conhecimento que tenho hoje com 61. E perguntei o seguinte: olha, na Bíblia está dizendo que Deus criou Adão e Eva, que eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Mas eles não são filhos de Deus, por que Deus expulsou? A gente não precisa perdoar, Deus não ensina que a gente precisa perdoar, por que Ele não perdoou os filhos dele? Mas mas é porque ali era um momento da criação e que precisava povoar a terra, por isso que... Então, peraí, Deus não expulsou porque eles pecaram, expulsou porque eles precisavam povoar a terra. A coisa já começou a complicar, né? Mas aí vamos para frente. Aí eu comecei a perguntar o seguinte: mas Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Por inveja, Caim matou Abel. Aí Caim sai dali, vai para uma outra terra, encontra um outro povo e forma uma nação. Como se só existia Adão, eles quatro? Como explicar isso? Não, isso tem que ser pela fé. Você tem que aceitar pela fé. E aí, só pela fé para mim era muito pouco. Porque era uma fé que não me dava condições de compreensão. A doutrina espírita nos apresenta a fé raciocinada. Ou seja, eu acredito sabendo por que eu acredito. Eu sei da existência de Deus. Eu acredito que existe Deus. E aí pergunta Kardec como podemos provar a existência de Deus. E aí os espíritos da codificação vão dizer que, olhe em volta, o que não for obra do homem há de ter uma causa inteligente. E aí eu volto para a questão de número 1 do Livro dos Espíritos.
O que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aí, meus irmãos, vamos observando que enfrentar as aflições das quais nós temos, primeiro é preciso fé, segundo, resignação. Ou seja, não adianta a gente sair esbravejando diante das dificuldades, dos problemas. Ter fé, acalme-se, porque tudo passa. Não é que você vai se acalmar e cruzar os braços e dizer, não, vai passar, então. Não, você vai ter que buscar os meios para resolver aquela situação, mas sem se entregar ao desespero. Tudo passa. Até uva passa, quanto mais os problemas, né? Então, essa resignação vai nos possibilitar que nós possamos encontrar paz e serenidade para enfrentar as aflições e resolvê-las. E para resolvê-las há um outro elemento que é fundamental: amor. É preciso desenvolvermos o amor. Muitas vezes nós pensamos no amor só o amor matéria. É do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, com os filhos, com os pais. Aí com os primos a gente ama mais ou menos, com os primos de segundo grau a gente sabe nem quem é. Mas quando a gente vai descobrindo que o amor, ele transcende os laços de família e que ele se amplia para ser esse elemento que nos junta, que nos agrega numa mesma caminhada, a gente percebe que é possível vencer todas as aflições com o amor. Por fim, já chegando para o final, né, é interessante a gente observar que não devemos jamais ficar nos lamentando, porque quando a gente está se lamentando, ai meu Deus, tinha uma personagem de uma novela da Globo, vivida por Elizabeth Savala, que, ai como eu sofro, não sei se alguém lembra dessa personagem, mas assim, não se lamente, ao contrário, agradeça a Deus a oportunidade de aprender algo novo. E eu sempre digo que muitas vezes a gente comete erros e muitas vezes se sente mal e passa o resto do dia mal porque cometeu aquele erro. Aí eu pergunto, aprendemos o que com esse erro? E eu sempre aconselho que a gente erre. Todos os dias a gente precisa errar. Não errar conscientemente ou voluntariamente. Não, eu vou fazer isso aqui que é errado porque o rapaz lá no centro espírita disse que eu tinha que errar todo dia. Erre por algo que você ainda não conhece. Erre todos os dias, mas pelo amor de Deus, todos os dias erra um erro novo. Porque se você errar hoje o erro que você já errou ontem, então você não aprendeu com os próprios erros. Vencer as aflições é aprender com os nossos próprios erros. As dores, sejam elas quais forem, são capazes de produzir frutos inimagináveis na nossa vida. São capazes de produzir benesses, né, de experiência e compreensão de nós mesmos. Sentir uma dor, não a dor física, mas a dor moral, de uma dificuldade, de um problema, de uma aflição. Entreguemo-nos com fé e amor nos braços do Pai, encontremos em nós resignação e certamente venceremos todas as aflições. Não há aflição que resista a uma prece verdadeira, a uma atitude de amor e a atitude de resignar-se ante a vontade do Pai. Deus nos fez para a felicidade. E aí, já caminhando para a nossa conclusão, desde já agradecendo o convite da casa e nos colocando sempre à disposição, é preciso entender que a aflição é escola de felicidade, é o batente da entrada, e quando a gente transpõe a porta do amar e do servir, a gente encontra a resolução para todas as aflições, e do outro lado da porta nós encontramos a nós mesmos
melhorados e irmanados com o nosso irmão, vivendo a mensagem primeira de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Muita paz e muito obrigado. E para fazer a nossa prece, né? Oi? Sim. Certo, eu faço a prece musicada, ok. Mais uma vez agradecer ao nosso irmão. Ele vai fazer a prece daqui a pouquinho. Vamos fazer o passo afetivo, certo? E aí depois, posteriormente, quem for passar por passo de saúde, continua aqui. Aí eu vou chamar o pouquinho, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, inspirar e expirar, cada um do seu tempo, devagarinho, fazer as nossas preces. Senhor, Deus Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor do mal. E nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Em